Senhores telespectadores, já viram que estou aqui a falar-lhes nas ruínas de uma igreja. É uma igreja extremamente importante sob o ponto de vista da história da arte. Uma igreja gótica, é do tempo do rei Dom Sancho II. E foi daqui que partiram os obreiros que foram fazer igrejas góticas em todo o país. Bom, peço-lhes que reparem no estado em que isto está. Ninguém tem culpa nenhuma, devo dizer que estas obras duram há mais de 80 anos. Isto é outra vez as obras de Santa Engrácia. E prometem durar. Vejam aqui, o chão está todo agora coberto por um oleado. É porque está em curso uma campanha de reconstrução. Mas antes de porem em pé o templo, vêm os arqueólogos e vão escavar lá por baixo para ver como era de antes. Vejam lá o tempo que isto vai durar. Seja como for, é uma igreja importante. Eu venho aqui para lhes falar de uma história que está agora muito viva, uma polémica em que os jornais falam, mas para perceberem a polémica, queria que olhassem para além, para aquilo, em cima daquele arco, é o chamado coro alto, o coro alto da igreja de São Francisco. Aquele coro alto foi mandado construir pelo rei Dom Fernando, que tinha um projeto, era pôr ali o seu túmulo para toda a eternidade. Bom, sabem que o rei Dom Fernando não foi assim um grande rei. Ele nasceu em 1340, uma má altura para nascer, é um tempo mau, em 48 vem a peste negra, é uma época difícil de Portugal. Depois foi rei, subiu ao trono em 1367. Esta data, 1367. A gente aqui sabe muito pouco de história do século XIV, mas é também uma altura má. Começa a Guerra dos 100 Anos, as nações europeias sentem-se perturbadas no seu crescimento e ele teve um reinado muito difícil. Olhem, tão difícil, saía de Lisboa, vinha-se meter aqui em Santarém, ele adorava Santarém, estava sempre aqui. Mas o que o povo dizia era isto. Porque o rei nunca decidia nada, estava cá, ia para Lisboa, de Lisboa vinha para aqui. E o povo dizia: asno vai e asno vem de Lisboa a Santarém. Quando um povo chama asno ao rei, é mau sinal. E não era só o povo. O Camões escreveu nos Lusíadas: o fraco rei faz fraca a forte gente. E escreveu isso exatamente sobre este Dom Fernando. O fraco rei faz fraca a forte gente. Eu não sei se é verdade, eu penso aos meus telespectadores, pensem se isso é assim. Será verdade que basta o senhor de cima ser assim fracote para toda a gente também não valer nada? Eu gostava que fosse, porque se o fraco rei faz fraca a forte gente, então o forte rei faz forte a fraca gente. E bastava achar um chefe de Estado capaz para o país progredir. Bem, qual das duas é verdadeira, eu não sei. Mas o que estava a dizer-lhes era isto. O Dom Fernando manda fazer ali aquele magnífico claustro, manda lavrar o seu túmulo, era uma linda peça de mármore todo esculpido. Entretanto, isto é um lugar da moda, toda a gente faz aqui as suas capelas. Estou-lhes a falar aqui no claustro, um claustro feito pelas grandes famílias. Hoje não é. Olhem para isto é um desastre. Reparem, tudo isto é terra batida, faz pó, até tem charcos, correm em ribeiros. Bom, mas isto foi que, quando isto foi exclausturado, houve um senhor comandante que
que achou que este claustro era uma bela cavalariça para uma coisa que nos regulamentos militares se chama solípedes. Eu fui tropa, eu tenho muito gosto e fui alferes de infantaria. E nessa altura, quando a gente dizia, os animais, não dizia cavalos, nem éguas, nem machos, nem mulas, dizia os solípedes. Portanto, isto era o claustro dos solípedes. E para não escorregarem, porque isto com lajes de cantaria, os animais escorregavam aqui, o senhor comandante mandou arrancar as lajes todas, que naturalmente tinham túmulos debaixo, tinham inscrições, eram preciosas, reduziu tudo a cacos e isto ficou um caminho para os solípedes. Quer dizer, ficou um claustro para as bestas. Mas eu queria era falar-lhes do sonho do rei Dom Fernando. O sonho do rei era repousar para sempre no seu sepulcro de mármore, no claustro alto da igreja de São Francisco de Santarém. Eu não sei se ele conseguiu alguma vez realizar esse sonho. É verdade que o Garrett, nas viagens da minha terra, diz que chegou a ver o sepulcro aberto, profanado, e no fundo um pobre cadáver revestido com o hábito de São Francisco. Bom, mas ele diz isto é nas viagens da minha terra. Como sabem, as viagens da minha terra são um dos mais belos livros do nosso romantismo, mas são fantasia. Isto não é uma ata a asseverar a verdade. Garrett diz que viu. Hoje, nem esqueleto, nem hábito, nem sepulcro. Porque ali pelos anos de 1860, aqui os monumentos de Santarém estavam num estado tal que partiam tudo, escavacavam tudo. É com razão que se pode dizer que por esse tempo Santarém era a capital do vandalismo. Quem diz não sou eu. Disse o Garrett, disse o Herculano. Isto era a capital do gótico, mas foi a cidade mais devastada que houve em Portugal. E havia razões para isso. Notem, não vamos condenar Santarém. É que tinha havido uma revolução, a Revolução Liberal. Quando há uma revolução, todo o passado parece uma coisa odiosa, uma coisa para apagar, para destruir, uma memória para esquecer. E realmente, tudo o que fazia lembrar os tempos anteriores foi destruído nas terras vivas. E Santarém era uma terra viva. Foi feito agora esse estudo. Segundo os dados oficiais da Câmara, aqui, só numa década, entre 1890 e 1900, foram inteiramente refeitas 182 fachadas de prédios no centro da povoação. Quer dizer, é uma cidade que continua a viver, vira a face ao futuro e quer parecer uma terra nova. É claro, nestas coisas, os monumentos antigos é que pagam. E, portanto, foi tudo vendido a granel. Felizmente, passou por aqui nessa altura, estou a falar-lhes, em 1860 e pouco. Passou por aqui um homem de fina sensibilidade, o Posidónio da Silva, que era arquiteto, mas era um arquiteto muito virado para a arqueologia, e conseguiu que a Câmara lhe entregasse muitas coisas que estavam em risco de destruição. Esse homem levou tudo, cuidadosamente, para Lisboa, e lá está tudo. Está no Museu do Carmo, na Associação dos Arqueólogos Portugueses. Bom, nesta altura, a situação é esta. A Associação dos Arqueólogos diz, não, isto está aqui há mais de 100 anos, isto é nosso. Mas Santarém voltou a reencontrar o gosto pelos seus monumentos, a reconhecer-se como capital do gótico português. E agora pergunta,
Onde é que estão os monumentos que nós tínhamos e que levaram daqui? Estão no Museu do Carmo? É a altura de os devolver. Exigimos a restituição daquilo que pertence a Santarém, que é a própria memória histórica, que é um traço essencial na definição da nossa identidade. Tudo, depressa, de volta para Santarém. Quem tem razão? Claro, Santarém diz, aquilo fora de Santarém não faz sentido. Tem toda a razão. Claro, os arqueólogos dizem, está na nossa posse, contínua, pacífica e de boa fé há mais de 100 anos, portanto é nosso segundo Código Civil. Também tem razão. Eu não quero transformar isto agora aqui numa sessão de tribunal. O que quero dizer é isto. À face das leis atuais, uma questão destas não tem solução. O que significa que as leis atuais não compreendem situações que estão a emergir um pouco por toda a parte. É evidente que os monumentos de Santarém têm de estar em Santarém. É evidente que aplicar-lhes o regime do Código Civil, referente, enfim, à propriedade privada, aos prédiozinhos, às heranças dos avós, não tem o mínimo sentido. Simplesmente não temos leis que contemplem essas situações. É, portanto, um problema a exigir solução. Tudo isto, este ambiente que para mim parece terrivelmente dramático do Convento de São Francisco, é um ambiente a exigir solução. Santarém está ligada a muitos episódios decisivos da história portuguesa. Bom, isso não admira muito porque, reparem, a importância de uma terra está ligada com as estradas que a liga às outras terras. E antigamente não havia estradas, não havia nenhuma estrada, a não ser os rios. Eu já noutros programas tenho falado na extraordinária importância dos rios para entender a história. Agora reparem, Santarém teve sempre esta magnífica estrada do Rio Tejo ligando-a a Lisboa. Aqui produzia-se o trigo, o azeite, o vinho, que eram consumidos em Lisboa. Portanto, isto aqui foi sempre uma terra importante, de proprietários, de muita lavoura, e daí que os reis gostassem muito de vir para aqui. Eu vou só recordar-lhes 2 episódios que são particularmente importantes. O primeiro, acho que foi aqui neste sítio, porque as fontes dizem que foi diante da igreja de São Francisco. Isto tinha aqui assim uma espécie de alpendre à frente, e foi aqui que foi coroado rei e aclamado o príncipe perfeito, o Dom João II. Mas nesse caso, fala-se muito nisso, ele foi aclamado rei aqui em Santarém, e há uma coisa que cá para mim é um bocado misteriosa e que eu ainda não consegui resolver. Porque ele foi aclamado rei, mas o pai estava vivo, o pai era o Dom Afonso V. O que é que aconteceu? O rei, o Dom Afonso V, meteu-se numa guerra com Castela. A guerra correu bastante mal, bastante mal. E o rei foi para a França para ver se o rei de França lhe dava um auxílio militar. Bom, o rei de França era um homem muito manhoso, chamavam-lhe Raposo, era o Luís XI, e andou a entretê-lo, a iludi-lo, a enganá-lo, andou e manteve-o lá quase 1 ano. E estava aqui o Dom João II, o filho, o infante Dom João, enfim, com o encargo. Ele é que era o verdadeiro rei, mas o rei era o outro que estava em França, até que o Dom João mandou uma carta ao pai, uma carta misteriosa. Ninguém sabe o que a carta dizia. Quem a levou foi um homem de Palmela. Um homem de Palmela, era lá o alcaide do castelo, e foi à França e entregou a carta ao rei.
Sabe-se que o rei tomou conhecimento dela e ficou tão perturbado, que resolveu, olhem, desaparecer. Resolveu desaparecer. Fechou-se, escreveu uma carta ao filho, a dizer, olha rapaz, tu, quando receberes esta carta, faz-te teu rei, pronto, governa lá o país. Escreveu outra carta ao rei de França, a dizer, remoques, a dizer, enfim, fingiu que o ajudou e só o fez perder tempo. Escreveu também uma carta aos portugueses, a dizer, vocês agora têm um novo rei, obedeçam-lhe. E ele, com 2 ou 3 criados, desapareceu. Diz que ia a caminho da Terra Santa, queria sair deste mundo. Logo que a carta chegou a Portugal, o filho, aqui, reúne toda a corte e numa cerimónia muito importante, faz-se coroar rei. Ora bem, onde é que está o que isto tem de esquisito? É que o verdadeiro rei desapareceu, mas desapareceu só durante 2 dias. 2 dias. Ele estava no norte da França, na cidade de Honfleur, bateu-se pela estrada, mas logo que deram pela falta disso, mandaram cavaleiros atrás dele e 2 dias depois apareceu. Portanto, do mesmo modo que aqui chegou a notícia do desaparecimento, o que é lógico é que 2 dias depois tenha chegado a notícia de que o rei tinha reaparecido e tinha voltado a Portugal. Como é que, com o desaparecimento de 2 dias, o Dom João II não esperou um pouco a ver no que as coisas davam? Então, desaparece o rei, é logo rei morto, rei posto. Isto, eu nem queria dizer isto, mas isto dá a ideia de que o Dom João II pensava que rei desaparecido era o mesmo que rei morto. Quer dizer, o Dom João II contou com a morte do pai. Bem, o que é que veio logo a notícia? Ele tinha-se coroado e logo a seguir veio a notícia. Afinal, o rei apareceu, está vivo. O Dom João II ficou muito aborrecido, ficou muito zangado e até disse que saiu com 2 amigos. Um era o Duque de Bragança e o outro era o Cardeal da Alpedrinha, o Dom Jorge da Costa. Disse, então agora aparece um rei, então que diabo é que eu vou fazer? E o Duque de Bragança, que era mais velho que ele e era um conselheiro, disse, o que é que há de fazer? Vai recebê-lo como seu pai e seu rei. É o seu dever. O Dom João II pega numa pedra e, furioso, tirou a pedra, bateu nas águas do Tejo e o Dom Jorge da Costa, cardeal Alpedrinha, disse para o Duque, aquela pedra era contra nós que lhe demos o conselho. Eu cá por mim vou-me embora. E realmente fez as malinhas, foi para Roma e nunca mais voltou. O Duque não percebeu a situação, ficou cá e, como sabem, não durou muito mais anos. Foi degolado na Praça de Évora. Um outro episódio que deve ser lembrado aqui em Santarém é o famoso discurso. Não era um discurso, era um sermão, imaginem de quem? Um sermão de Gil Vicente. Gil Vicente, sabem que é o genial autor das peças que se representavam na corte. Bom, mas além de peças, houve um dia em que ele fez um sermão aos frades de São Francisco. Sabemos isso por uma carta que ele dirigiu ao rei Dom João III. Essa carta está na compilação das obras de Gil Vicente e trata-se disto. Tinha havido um terrível terremoto. Foi no dia 26 de janeiro de 1531. Um terremoto que arrasou as povoações. Houve muitos mortos. É claro, e portanto um pânico enorme. Pois bem, é que os frades deste convento andaram por aí a pregar e a dizer: isto
é o castigo de Deus pelas grandes iras que os judeus fazem. É Nosso Senhor zangado, zangado com a judiaria, porque... Bom, e pior, isto não fica por aqui. Ainda vem aí outro, vai ser agora no dia 25 de fevereiro, quando for 1 hora depois do meio-dia. A terra vai tremer ainda com mais violência e vocês vão ver até que ponto é severa a cólera de Deus. Eu acho que, é claro, este sermão vinha, evidentemente, da ignorância dos frades, claro. Mas, em todo caso, é um bocado esquisito. Porque eles, apesar de dizerem que vinha lá outro terremoto, continuavam a viver aqui no convento. Ao passo que toda a gente em Santarém fugiu. Está lá na carta, Santarém estava deserta. Foi tudo aí para os montes e estavam a viver debaixo das oliveiras. Pois bem, o nosso Gil Vicente, que já não era novo, isto é em 1531, ele estreou-se em 1502, portanto já tinha cerca de 30 anos de amizade do rei, era isso com certeza que lhe dava, enfim, o relevo bastante para chegar aqui. A este ponto foi na crasta de São Francisco. Crasta era como então se dizia claustro. Portanto, eu estou a falar-lhes onde Gil Vicente falou aos frades e disse-lhes: vocês não andem a dizer isso, porque o terremoto teve causas verdadeiramente naturais. Quem fez o mundo foi Deus, e Deus fez o mundo com contrastes. Assim como há ordem e harmonia, em certos momentos as coisas esbarrondam-se, mas tudo isso faz parte da ordem natural do mundo. E não andem por aí a assustar as pessoas, e lá deu as suas razões. Parece que o sermão foi bem aceito e os frades de São Francisco fizeram logo sermões a dizer que afinal não era bem como tinham dito. Toda essa gente amedrontada regressa a Santarém e é o próprio Gil Vicente quem manda uma carta ao rei a contar essa sua aventura aqui na crasta de São Francisco. Reparem até que ponto é corajoso que numa altura de superstição e de terror vir o Gil Vicente dar uma lição aos frades de São Francisco em defesa dos judeus. Judeus que, isto nessa altura, nesses anos, havia muito má vontade contra eles. E é claro, e os povos ingênuos atribuíam-lhes facilmente as culpas de todo o mal que acontecia. Pois claro que se a terra tremeu, com certeza que foram os judeus. E é claro, e essas coisas pagavam-se com cenas de vingança cruel que o Gil Vicente evitou. Eu acho que Gil Vicente dá-nos o exemplo ideal do verdadeiro homem de cultura e de letras. Usa da sua palavra prestigiosa para estabelecer um clima de tolerância e evitar cenas de violência. Qual vai ser o futuro deste grande conjunto que foi outrora o Mosteiro de São Francisco? Bom, ele hoje, em parte são ruínas, em parte é um quartel que alberga um museu. É o Museu da Cavalaria. Eu gostava de o mostrar, mas ele está agora em artigos de mudança, está tudo encaixotado, mas pelo que vem na frente, percebem o que é o Museu da Cavalaria. E também está em curso um processo para a classificação de Santarém como património mundial. Esse processo já originou publicações excelentes. Estão a vê-las, que mostram de uma forma convincente a riqueza monumental de Santarém. Para mostrar essa riqueza, basta que eu lhes diga isto. Há aqui 15 monumentos nacionais e 20 monumentos de interesse público ou concelhio. Pode-se dizer que aqui tudo é monumento. Bom, isto vai ser
património mundial ou não vai? Eu não sei adivinhar o futuro. Agora, digo-lhes a minha opinião. Eu não sei se é mundial, se não é. Que é nacional, é com certeza. E que o futuro de Santarém vai ser o de uma grande cidade histórica, não tenho dúvida nenhuma. Bom, e já agora fica aqui uma ideia. Eu às vezes tenho tido ideias que o futuro confirma. Neste grande complexo que foi São Francisco, que é aqui ao lado da Trindade, ficava bem um museu do Portugal medieval, do Portugal gótico, do Portugal que vai desde o Dom Afonso Henriques a El Rei Dom Fernando, cujo sonho foi ficar aqui para sempre.